Bom dia a todos. Com muita alegria que a gente tem a oportunidade de trazer um assunto, mais uma vez relacionado a Jesus, que é praxe, pelo menos, né? Eu digo que eu sou, como espírito atrasado, né? A gente ainda é um pouco egoísta, então normalmente quando eu vou escolher um tema, eu penso o que eu estou precisando. E é bastante coisa que a gente precisa, então fica até meio perdido, tem muita coisa para escolher. Mas aí a gente vai para Jesus e nesse contexto fica mais fácil, né? A gente tem inúmeras escolhas e todas elas são boas. E hoje não será diferente. O tema da nossa palestra é a parábola do filho pródigo, que é uma parábola muito conhecida. Possivelmente todos vocês já ouviram falar ou leram, né, tiveram algum contato. Então, é uma forma da gente trocar informações aqui e de nós utilizarmos mais uma vez Jesus para as nossas vidas, para o nosso dia a dia, né? Que não é frase minha, mas que ele é o nosso divino médico, né? Então, com essa parábola, Jesus também vem mostrar várias possibilidades que nós temos de nos equilibrarmos, de olharmos para dentro de nós, de pensarmos nessa reforma íntima, que ela é constante, né? Não é aqui a gente faz um recorte nesses 40 minutos de palestra, 45, e a gente faz um recorte assim da vida, vou fazer a reforma íntima, mas na verdade a gente está fazendo a reforma íntima desde que nós fomos criados, né? E Jesus nos ajuda a entender algumas coisas, a nos revoltarmos menos perante outras. Então, por isso que ele é um médico de almas mesmo, né? E para a gente refletir, antes de entrar exatamente na parábola, que é uma parábola que tem a ver com o sair de casa, o afastamento, né? Quem de nós em algum momento já foi embora de casa? E esse embora de casa não necessariamente é a casa material, né? Embora de casa pode ser afastamento. Afastamento de nós mesmos, afastamento das nossas convicções, afastamento dos nossos valores, afastamento dos valores que a família nos transmitiu, cada um dentro do seu contexto, obviamente, né? A gente não está aqui para julgamento, não é isso. Mas será que nós, né, em algum momento, a gente não saiu dessa casa que somos nós mesmos? E quando a gente fala que na casa do Pai há muitas moradas, repetindo Jesus, Allan Kardec, além dele falar dos vários mundos, né, que ele explica sobre isso, ele também comenta sobre a nossa casa mental, nosso estado de consciência, né? Que para Kardec ele faz uma reflexão de que isso também são as várias moradas do Pai. Que nós, no nosso estado vibratório, no nosso estado mental, no estado de consciência, a gente pode ter várias moradas. Dentro da vida, né, do nosso espírito que é criado e após sua criação ele é imortal. Então, a gente pode se afastar também do ponto de vista emocional. A parábola vai trazer um pouco disso, né? De quem a gente já amou, de quem a gente amava, da nossa própria essência, afastamento de Deus. Nós que estamos aqui hoje no Centro Espírita Meimei, a gente já pelo menos esse nós resolvemos. Afastado de Deus a gente não está mais. E é assim, nós vamos resolvendo, né, na nossa vida por etapas. E por isso Jesus nos convida muito à fé quando ele fala, né, um dia de cada vez, ao dia bastam os seus males. E tem dia que está tão difícil, né, e a gente já pensa o semestre inteiro, que é uma condição nossa. Mas, de novo, quando a gente volta para Jesus, mesmo tendo dificuldade, aí a gente pensa, bom, eu tenho que resolver, vamos resolver o hoje bem resolvido? Porque aí depois depende de cada um. Chico Xavier, por meio de Emmanuel, ele diz que nós não vamos palmilhar o caminho de ninguém.
A gente pode estar aqui, dar sustentação, amparo, mas a gente perder o nosso equilíbrio, e acontece, né? Todos nós que temos família, às vezes a gente até se desequilibra pelo sofrimento de um ente querido que a gente vê que está indo por um caminho errado. Normalmente nós pais, né, e mães, mas qualquer um que a gente goste, independente de ser filho, quando a gente vê que está seguindo o caminho errado, a gente sofre junto. Mas ele diz que o sofrimento, tudo bem, é lícito, mas nós temos que entender que nós só podemos resolver para nós mesmos. A ponto dele dizer, isso Chico Xavier dizendo, que somos nós e Deus. Eu falei assim, o Chico Xavier, eu até posso ser egoísta, que nem eu falei no começo da palestra, mas Chico Xavier não, né? É um espírito de luz. Mas ele diz, olha, somos nós e Deus, então aí nós voltamos para a nossa reforma íntima, né? E que sim, nós, dentro das nossas forças, vamos dar sustentação, orar e confiar, para que aqueles que talvez se afastaram de casa, né, se afastaram ou da sua casa ou da sua essência, e um dia eles vão ter que voltar e eles precisam palmilhar o caminho deles mesmos. Então isso traz um pouco a gente para sair daquele emocional desesperado, né? Que às vezes a gente se encontra, eu me encontro muitas vezes, não é pouco. Geralmente porque a gente gosta que siga um determinado caminho, mas esse caminho às vezes ele também é apenas a nossa visão, porque experiências são necessárias, tanto para a gente quanto para aqueles que a gente gostaria que trilhassem um caminho diferente, são necessárias para o desenvolvimento do espírito. Então a doutrina espírita, juntamente com Jesus, ela nos traz essa lucidez, né? Essa fé raciocinada, para a gente ter fé com raciocínio, porque se a minha fé está tão perturbada que eu me desespero, eu tenho que voltar para Deus, eu tenho que pensar, eu também tenho o trabalho a ser feito em mim aqui. E amparar dentro das nossas forças, tá bom? Então fica essa pergunta, né? A gente já foi embora de casa também, algumas vezes, a gente já retornou, estamos buscando retornar, ou felizmente já somos espíritos um pouco mais maduros e não nos afastamos, né, dessas questões que eu comentei agora. Se for assim, melhor ainda, é uma reflexão importante, né, porque falar, opa, alguma coisa eu já amadureci enquanto espírito. Todos nós já amadurecemos, né? Não estou dizendo, as coisas não são, a gente separa assim, mas não é, mas isso nos ajuda então a pensar. A parábola em si, ela está presente no Evangelho de Lucas, no capítulo 15, versículos 11 a 32. E diz assim, um homem tinha 2 filhos. Disse o mais moço a seu pai, meu pai, dá-me a parte dos bens que me toca. Ele repartiu seus haveres entre ambos. Então o filho mais novo pediu, eu quero a minha herança antes que o senhor morra. Foi isso que ele fez, na verdade. Que seria um motivo de desonra, né? Principalmente para um pai naquele momento, porque figurativamente você está pensando, como você está demorando para morrer, eu gostaria que você morresse para ter a minha herança, você pode antecipar isso aí? Mais ou menos é isso, assim. E aí o que o pai fez? Ele foi lá e dividiu, né? Para o outro filho também, então deu a parte para eles. Poucos dias depois, esse filho mais moço, o caçula, que havia juntado então tudo isso que ele recebeu, ele partiu para um país longínquo e lá dissipou todos os bens, vivendo dissolutamente, vivendo de forma extravagante, né? Eu peguei a minha herança, vou aproveitar agora, sem preocupação alguma. Depois de ter consumido tudo, sobreveio àquele país uma grande fome, e ele começou a passar necessidades. Foi encostar-se a um dos cidadãos daquele país, e este o mandou para os seus campos a guardar porcos. Ali desejava ele fartar-se das alfarrobas que os porcos comiam, mas ninguém lhes dava. Então, olha, ele foi, gastou tudo que ele podia gastar, entrou numa situação de miséria material,
e foi tentar pedir ajuda para alguém daquele país, e esse não o ajudou, mas disse, você pode cuidar dos porcos. Que para ele, que era judeu naquele momento, era uma desonra enorme, né? Porque era um animal visto como impuro, tal, tinha toda uma relação nesse sentido. Então seria assim, o pior emprego, Jesus está querendo dizer, a pior situação que ele poderia se encontrar, dentre os ofícios que ele, ou qualquer atividade que ele pudesse desenvolver. A ponto dele estar passando tanta fome que ele tinha vontade de comer o que os porcos comiam, que são as alfarrobas. É um tipo de vagem, né? Um tipo de capim, vamos dizer assim, que era muito comum naquela época. Mas nem isso queriam dar para ele. Caindo, porém, em si, dando continuidade, ele disse, quantos operários ou quantos jornaleiros, depende da tradução da parábola, meu pai tem, quantos operários de meu pai tem pão com fartura, e eu aqui estou morrendo de fome. Levantar-me-ei, irei a meu pai e dir-lhe-ei, Pai, pequei contra o céu e diante de ti. Já não sou digno de ser chamado teu filho. Trata-me como um dos teus diaristas. Levantando-se, foi para seu pai. Então é onde ele cai em si, né? Como foi dito, caindo em si. Então vem a consciência aí. Estando ele ainda longe, seu pai viu-o e teve compaixão dele. E correndo, o abraçou e beijou. Disse-lhe o filho, Pai, pequei contra o céu e diante de ti. Já não sou digno de ser chamado teu filho. O pai, porém, disse aos seus servos, trazei-me depressa a melhor roupa e vestilha e ponde-lhe um anel no dedo e sandálias nos pés. Trazei também um novilho cevado, matai-o, comamos e regozijemo-nos, porque este meu filho era morto e reviveu. Estava perdido e se achou. E começaram a regozijar-se. Seu filho mais velho estava no campo. Quando voltou e foi chegando à casa, ouviu a música e a dança. E chamando um dos criados, perguntou-lhe que era aquilo. Este lhe respondeu, chegou teu irmão, e teu pai mandou matar o novilho cevado, porque o recuperou com saúde. Ele se indignou, o irmão mais velho, né? E não queria entrar, não queria participar da festa. E saindo seu pai, procurava conciliá-lo, mas ele respondeu a seu pai, há quantos anos que te sirvo, sem jamais transgredir uma ordem tua, e nunca me deste um cabrito para eu me regozijar com os meus amigos. Mas quando veio este teu filho, que gastou todos os teus bens, tu mandaste matar para ele o novilho cevado, o melhor novilho, né, que ele tinha. Replicou-lhe o pai, filho, tu sempre estás comigo, e tudo que é meu é teu. Entretanto, cumpria regozijarmos-nos e alegrarmos-nos, porque este teu irmão era morto e reviveu. Estava perdido e se achou. Desculpa eu me emocionar um pouco com isso, porque esse é um amor incondicional, né? Esse é um pai que não é o pai do julgamento. É o pai que entende os dois filhos. Ele entende o filho da rebeldia, o filho da liberdade, porque é isso que o filho estava buscando. Né? Ele estava buscando exatamente as experiências que é necessário para o espírito. Quando se diz, e eu tenho uma certa dificuldade com isso, que o amor liberta, o amor verdadeiro é de libertação, realmente é. Quando o filho pediu tudo aquilo para o pai e disse que ia embora, o pai não negou.
deixou ele se afastar, entendeu a necessidade dele e muito possivelmente para o crescimento dele. Mesmo não sabendo se ele iria fazer o certo ou o errado, mas o pai libertou. Então é um pai que ama, nesse sentido. Essa distância, a partida, era necessário, né? E a parábola fala do desperdício, da miséria, do arrependimento, do perdão, da festa e da inveja. Então, nesse filho mais novo, que vai se afastar, ao mesmo tempo que ele se afasta, depois que ele gasta tudo, ele cai em si, como é dito. É caindo em si de Jesus, que é a nossa consciência. E dentro desta consciência é o momento que a gente faz o link com a possibilidade de reforma íntima. Talvez se ele não tivesse gastado tudo, ou ele ainda tivesse mais para gastar, ia demorar mais para ele cair em si. E esse gastar pode entrar em todos os aspectos de extravagância, de todas as possibilidades de excessos que às vezes a gente pode cometer perante a vida, não necessariamente só material. Então é um convite, né? Jesus está tratando aqui mais uma vez da alma, quando ele conta essa parábola. Porque são estados da alma que nós nos encontramos. O estado, às vezes, de rebeldia, de não entender, o estado de a gente não ser comedido e equilibrado nas nossas ações, seja no campo material, seja no campo emocional, seja num amor que é cego e não um amor que liberta, e assim por diante, N situações que a gente pode aplicar dentro desses estados da alma que esses personagens vêm nos trazer a refletir. Mas toda liberdade, ela vem acompanhada de responsabilidade. Então, o livre-arbítrio nos é concedido? É concedido. Jesus está falando aqui nessa parábola de livre-arbítrio. E o Pai, que pode ser representado como Deus, pode ser um estado da alma, o nosso estado de amor, de compaixão, de lidar com os erros dos outros, mas também uma das interpretações é que o Pai pode ser Deus. Deus, desde que nos criou, nos deu o livre-arbítrio. E claro que quanto mais o espírito vai ganhando experiências, né, e vai se tornando capaz, esse livre-arbítrio, o determinismo de algumas coisas vai se afrouxando. A gente pode fazer um paralelo muito simples com uma criança, né? Até que ponto a gente exerce as nossas influências de forma determinada para os nossos filhos ou para uma criança? Assim, ó, agora chegou a hora, tem que ir para a escola. Ah, mas eu não quero. Não, mas você já completou 6 anos, 5, não sei. Na minha época era 6, 7 anos que podia ir para a escola, né? Então agora não dá mais, tem que ir para a escola e tal. E aí a criança pode argumentar, mas nós determinamos aquilo porque sabemos que é necessário. Se a gente for fazendo um paralelo assim, essa criança vai crescendo, vai até que ela começa a tomar os gostos dela. E num determinado momento, quando atinge maioridade, por mais que a gente já queira determinar, porque sabe que vai dar errado, aí o determinismo ele não cabe. Porque há a necessidade de respeitar o livre-arbítrio. Não dá para fazer pela força. Né? Então é muito semelhante o desenvolvimento do nosso espírito. No Livro dos Espíritos, Kardec faz uma pergunta a respeito de livre-arbítrio e vem essa explicação sobre quando o nosso espírito é criado, o determinismo ainda atua sobre ele, mas conforme ele vai tendo condições de exercer o seu livre-arbítrio, isso vai se afrouxando sobre o determinismo, para erros e acertos, para ganhos de experiência. Então, essa parábola de Jesus, ela vai falar também disso, né, do livre-arbítrio. Só que tudo é causa e efeito. Então, dependendo de como nós escolhemos determinadas coisas, são escolhas, né? Nós também vamos colher um fruto, seja ele doce ou amargo, e isso faz parte da vida, né? Esse dualismo, bom, mal, o claro e o escuro, e assim por diante, a noite e o dia. Então, é desta forma. E é causa e efeito, não é punição de Deus. Mas quando eu digo a gente, né, quando a gente ainda está talvez afastado de Deus, ou então nós cobramos isso, né, mas esse Deus punitivo que está no coletivo, a gente já passou dessa fase, ainda bem, né, a gente amadureceu, nós não acreditamos mais nisso, nós acreditamos que Ele é esse Pai que está nos aguardando entre nossos acertos
e entre os nossos erros, né? Então, a gente consegue entender nessa palestra, lei de causa e efeito, livre-arbítrio, e que Deus não é punitivo. Deus punitivo é aquele das mitologias aí, que no aspecto mitológico os deuses são muito mais humanos, se a gente for ver, do que seres iluminados, né? Então, se questiona muito isso. Então, essas consequências, elas são importantes para que o espírito possa aprender. E sobre determinismo e livre-arbítrio, nesse início da parábola em si, no livro Consolador, que é a psicografia de Chico Xavier pelo Espírito Emmanuel, na questão 132, é perguntado a Emmanuel o seguinte: há o determinismo e o livre-arbítrio ao mesmo tempo na existência humana? Ou logo, né, que foi criado é só determinismo? E eu separei um trecho só, uma resposta maior, mas Emmanuel responde assim: determinismo e livre-arbítrio coexistem na vida. Então caminham juntos, né? Entrosando-se na estrada dos destinos para a elevação e redenção dos homens, ou seja, dos seres humanos. O primeiro, então ele está falando do determinismo, ele é absoluto nas mais baixas camadas evolutivas. E o segundo amplia-se, que é o livre-arbítrio, com os valores da educação e da experiência. Então não adianta, né? A gente não vai querer argumentar ou conversar determinadas coisas com um espírito primitivo demais, quando eu digo, ou com uma criança. Você não vai chegar e explicar como funciona o teu dia a dia de trabalho para um bebê de 3 meses de idade. Então as coisas, a hora, quem coloca, quem tem que fazer, o determinismo para o espírito ainda muito primitivo, ele vai predominar. Mas o livre-arbítrio ele já vai atuando. Né? E a gente sabe que nas questões tem uma parte do Livro dos Espíritos que trata exatamente sobre livre-arbítrio e escolhas. É interessante a gente relembrar quando possível, porque Kardec inclusive pergunta por que uns espíritos tomam o caminho do mal e outros tomam o caminho do bem. Isso acontece desde a sua criação ou não? E aí são várias explicações que tem lá, e nós fomos muito influenciados pelo meio. Isso é uma coisa muito forte, principalmente quando nós ainda estamos num período, vamos falar agora mais do dia a dia, de reencarnação nossa na fase da infância. Até os 7 anos, aí se completa mesmo, se consolida a reencarnação. E dos 7 anos até o início da pré-adolescência, aí, 10, 12, 14 anos no máximo, o nosso espírito está mais maleável a sofrer influências, tanto boas quanto ruins. Por isso é um momento na criação dos filhos, ou de qualquer um que esteja sob nossa tutela, é um momento importante para a gente tentar imprimir, no bom sentido, bons exemplos. Porque a gente, na verdade, conquista pelo exemplo e não pela palavra, né? Que é outra coisa difícil, assim. A gente trabalha em nós mesmos isso no dia a dia. Tá bom? Dando, então, continuidade, esse caindo em si, quando o filho cai em si, que ele chega no fundo do poço, né? Ou para baixo do fundo do poço, vai lá para a camada pré-sal, vamos dizer assim, ele perdeu tudo, aí ele lembra. Ele lembra do pai, ele lembra da casa onde ele pode voltar, ele lembra dos valores, porque a gente interpreta que esse pai aqui que Jesus está dizendo, me parece ser um pai de extrema sabedoria. Me parece ser um pai muito bom, que é Deus, dependendo da interpretação. Né, que só está nos aguardando a gente voltar para o seio dele. Então é um momento de despertar, né, da gente ter consciência, né, mas às vezes é necessário o sofrimento, chegar na extrema degradação mesmo, para ir fazer essa virada de chave, como o pessoal mais jovem diz aí, né? Então é o olhar para dentro, é começar a fazer, dar esse primeiro passo. Só que o primeiro passo, ele precisa de ação. Porque o sofrimento em si, se a gente pensar no sofrimento e ele nos
deixar tão embotado, tão deprimido, a gente às vezes não consegue agir, e aí também não é bom. Isso pode acontecer, pode durar uma semana, um dia, um mês, mas não pode durar muito tempo. A gente precisa, como disse o filho, então eu me levantei e voltei. Aí entra a parte que Jesus está falando em agir, né? Perante qualquer erro, um erro simples ou uma coisa mais, mas é esse despertar e depois nós termos uma ação na sequência. Porque se a gente age, né, a gente tem que ter fé, tem, mas a fé sem ação é morta, já dizia o discípulo Tiago. A fé sem ação é morta. Então a gente precisa reorganizar, passar pelo sofrimento, e a hora que a gente se equilibrar um pouco junto com nossa fé, aí é a hora de começar a agir. De se levantar e voltar, que foi o que esse filho fez. Então ele volta para a casa do pai. Então é arrependimento, né, para se transformar em algo melhor. Não é punição. Não é ficar na culpa. É arrepender, mas num sentido bom, é extrair coisas boas disso. Porque senão onde e quando que a gente vai crescer? A gente vai atrasar muito esse processo, né? Nesse contexto, se a gente trouxer para o nosso dia a dia também, talvez nós possamos pensar e usar como exemplo de ações que a gente pode fazer. Eu estou precisando perdoar alguém? Estou precisando ter uma conversa sobre determinado assunto que eu estou adiando muito? Já me recuperei, talvez, do sofrimento e criei fé e agora preciso agir? Porque se a gente achar, né, que é o momento de agir sobre determinada situação, mas ficar só aguardando que o outro faça isso, talvez demore muito tempo. E isso não é ser fraco, na verdade é ter uma força enorme, né? Como diz a música lá, que na verdade é extração de um trecho, ter bondade evangélico é ter coragem, né? Então realmente ser bom exige uma coragem absurda. Não é, e a gente, eu vou dizer às vezes eu esqueço disso. Porque às vezes eu reajo me defendendo muito mais do que talvez tratando com bondade quem naquele momento supostamente está me agredindo. Por que eu digo supostamente? Porque vai da evolução, talvez, do nosso entendimento. Chico Xavier, uma vez, ele foi, mais de uma vez, né? Bateram em Chico Xavier. Mas tem uma situação peculiar em que a mulher ficou na fila para o atendimento com ele e esbofeteou a cara dele. E falou para ele, você é um mentiroso feiticeiro, tudo que você falou não é isso, não é aquilo e tal. E as pessoas ficaram muito indignadas tal, e depois Chico se pronunciando a respeito disso, ele falou assim, mas eu não me senti ofendido, porque essa pessoa te ofendeu demais. Ele falou, eu não me senti ofendido. E eu estou longe de ser Chico Xavier, viu, gente? Né? Mas é para a gente pensar assim, esses exemplos desses espíritos mais... Ele falou, para mim não foi ofensa. Aquela é uma irmã em perturbação. Então eu vou reagir da mesma forma com ela? Ou a gente pode usar uma outra frase que era do imperador Marco Aurélio, né, romano, que foi um dos mais corretos, vamos dizer assim, a história dele é interessante, de certa forma. Ele dizia assim, se um cão late para mim, eu vou latir de volta. Mas não era menosprezando quem eu atacava. Era, se um cão late para mim, ele não entende a minha linguagem. Eu vou tratá-lo naquele momento como eu que tenho mais entendimento, preciso entendê-lo e tratá-lo. Se ele está feroz comigo, ou eu vou me afastar dele para retornar em outro momento, ou eu vou tentar ganhar a confiança dele, mas num bom sentido. Não é para atacá-lo ou me vingar depois, né? Então são coisas que talvez nessa reforma íntima a gente precisa pensar. E o perdão é uma coisa muito interessante. Eu vou chover no molhado porque isso já foi dito aqui. É uma coisa muito interessante porque o perdão, custei para entender, mas ele liberta a nós mesmos, né? Se a outra pessoa não aceitar, se vocês forem lá, ou eu lá me perdoar com tal pessoa tal, e eu vi um monte ainda,
de coisas que talvez a gente não ache justo, o importante é que eu consegui naquele momento reconhecer que eu perdoo, trazendo liberdade para mim. E entendo que viver exatamente com aquela pessoa naquele momento não é possível. Né? Então é o reconciliar enquanto é tempo, que a gente tem muito tempo, temos a eternidade, mas é entender isso no perdão, né? Porque às vezes a gente vai se perdoar e quer que o outro compreenda, então eu ainda estou exigindo. É uma reflexão para fazer, eu estou falando das minhas dificuldades, viu, gente? Não estou aqui apontando o dedo, não. Algumas vezes que eu fui me perdoar, eu queria que o outro entendesse. E o tempo vai passando. Outro dia eu ouvi só para ouvir uma frase do Chico Anísio muito interessante, que era assim: a melhor coisa da idade é que a gente passa a saber mais. O resto não. Eu concordo com ele. Então a melhor coisa da idade é que a gente passa a saber mais, né? Então hoje eu vejo que era uma cobrança minha. E olha como eu sou bonzinho, estou vindo aqui me perdoar e você não compreende isso, eu estou cobrando compreensão do outro. Então isso é importante, né, para a gente pensar nesse filho aqui e como o pai dele o recebeu com perdão. No nosso estado de alma, né, como é que a gente está perdoando? É uma correlação com o nosso dia a dia aí. Então esse pai, veja que interessante, Jesus diz, né, o pai vê o filho longe e ele corre em direção ao filho e ele já entendeu tudo. Ele entendeu que o filho estava voltando. E é assim com os espíritos mais elevados que nos amparam. É assim com Deus. Quando a gente minimamente resolve lembrar dele, voltar para ele. Ou voltar para nós, se a gente for colocar como estado de alma, ou voltar para os nossos valores, para a nossa essência. Veja que esse pai, ele não ficou esperando e aí exigiu do filho, por exemplo, vou esperar ele voltar. Tá voltando, tá vendo? Tava ruim, né? Agora, quem sabe vai valorizar. Não, o pai foi contra ele, mas ele poderia ter tido essa postura. Vai ter que provar para mim que realmente mudou. A hora que ele provar que mudou, aí eu vou abraçá-lo, aí eu vou beijá-lo. Não é o que Jesus nos ensina nessa parábola. Esse é um pai amoroso, de compreensão. Né? E esse filho é interessante, porque depois que ele cai em si, um outro aspecto da parábola é que ele é um filho e quando ele retorna, ele fala, eu vou voltar para ser empregado do meu pai. Ele está na parábola ali fazendo uma reflexão, uma conversa com ele mesmo, né? É a gente conversando com a nossa consciência o tempo todo. Eu digo que às vezes a gente sai da gente, fica assim dialogando, né? Como se estivesse olhando um para o outro. E é isso mesmo. E esse filho, ele comenta com ele, eu vou voltar para ser empregado do meu pai, porque lá eles têm, a mesa deles é muito mais farta do que o que eu tenho para comer hoje. De certa forma, numa das interpretações, tá bom? Cabe várias, mas uma delas é a dificuldade com o auto-perdão, né? Que a gente também tem que trabalhar na gente, auto-perdão, porque senão a gente entra abre porta até para obsessão. Eu não sirvo para nada, eu não sou nada, não adianta, eu não vou participar mais disso. A última vez que eu fui no grupo de estudos do ESD, do meu amigo Marcelo, eu briguei com ele porque eu não concordei com Kardec. Tá bom, aconteceu isso, volta. Tenho certeza que o Marcelo vai receber de braços abertos aqui. Porque a gente se regozija, como diz a parábola, quando a gente gosta, tem apreço, ou vê alguém voltar para um caminho que é correto, ainda que a gente esteja no caminho errado. Por isso que o dito popular é assim, faz o que eu falo, mas não faz o que eu faço. Mas ainda assim a gente não fala, faz o que eu estou falando para você, mesmo sabendo que eu erro, mas faz, porque eu sei que é uma coisa boa e eu ainda não consigo fazer. Mas eu quero que você faça. Isso é fraternidade, né? Isso Então, exercer o auto-perdão é importante. O que o pai faz com esse filho? Quando ele volta para ser empregado do pai, como ele se iguala, ele já não se enxerga mais como filho. Ele volta para ser empregado. E o que o pai faz com ele? O pai o abraça, beija e fala lá para os servos dele, né? Busque a melhor roupa,
Busque as sandálias, dá a entender que ele estava até descalço. Nem calçado ele tinha, na situação em que ele se encontrava, né? Bota um anel no dedo dele e vamos fazer uma festa porque ele está aqui. Ele estava perdido e se reencontrou. É a festa de Deus para cada um de nós, de Jesus, a festa do nosso espírito amigo, do nosso anjo da guarda. É a festa nossa enquanto família, quando alguém se reencontra, quando alguém volta para o seu caminho. Não importa a idade, a gente deu exemplo aqui da criança, ou jovem rebelde, ou não, mas não importa a idade, né? Às vezes a gente mesmo está meio perdido, com tudo de conhecimento que a gente tem. Às vezes eu estou meio perdido, me sinto assim fragilizado perante muitas dificuldades, mas aí a gente começa a pôr na balança também muitas facilidades, muitas oportunidades que nós temos e oportunidades de entendimento. E aí entra a frase do Chico Anísio que eu acho fantástica, né? Que o melhor de envelhecer é saber mais. Porque aí a gente olha para a gente lá atrás, 20 anos atrás, 10, 5 ou 1 que seja, e fala assim, nossa, como esse problema de hoje, eu me desgastei tanto com ele quando ele apareceu e eu era tão imaturo. Então tudo isso, né, nos fortalece, é fortalecimento. Tem que tirar a culpa, tem que tirar, né, a responsabilização, e aqui é a gente ter consciência, e felizmente a gente já tem. Chico Xavier, numa das lições dele, ele diz assim, que se aquele que desfere o golpe fatal, então a gente entende como golpe fatal a morte. Se aquele que desfere o golpe fatal, ele tivesse consciência disso, ele desejaria nascer sem os braços. Então são frases assim que a gente pensa, fala, olha, como ferir alguém, né? E a gente também se sente mal quando é ferido, mas como que o mecanismo da vida ainda é difícil a gente entender por completo. Eu tenho dificuldade, né? Mas Jesus, o Espiritismo, nos ajuda bastante nisso, a gente ir amadurecendo. E esse pai que corre de encontro ao filho é o perdão, né? É o momento do perdão. Está falando de perdão na parábola também. E eu separei sobre isso uma frase de Chico Xavier que diz assim, mais uma, né? Perdoa agora, hoje e amanhã. É convite, cada um dentro do que pode fazer, mas é um convite. Perdoa agora, hoje e amanhã, incondicionalmente. Recorda que todas as criaturas trazem consigo as imperfeições e fraquezas que lhes são peculiares. É de cada um, é peculiar, né? Tanto quanto, ainda desajustados, trazemos também as nossas. Então não é que Chico Xavier está rebaixando a gente, né? Mas o Espiritismo fala tanto de sofrimento e que a gente não é nada. Não é isso, não. Não é isso. Mas está dizendo assim, olha, quando você erra, você não gosta de ser recebido por esse pai aqui, com um abraço, com acolhimento, porque você já sabe que errou. É a mesma coisa. Então, se eu preciso ter indulgência com o erro daquele outro, dentro das minhas possibilidades. Gente, a gente não quer dizer que todo erro a gente tem que compactuar, tá bom? Não é isso, não. Mas dentro das possibilidades, será que eu posso entender um pouco mais? Porque talvez eu também tenha mais recurso do que o meu filho, do que a minha filha, do que o meu pai, do que o meu irmão. A gente tem que começar o desafio maior dentro de casa, né? Então, meu filho não tem a experiência que eu tenho, não tem, ou às vezes tem mais, depende do grau, né, de evolução do espírito. Mas será que neste momento em que esse ente querido está, eu, embora me revolte com as atitudes dele, eu não tenho que me esforçar mais para entender, porque ele ainda tem uma estrada um pouquinho à frente, pelo menos nessa existência. Então a idade tem que servir mesmo para a gente saber mais, senão não vale muita coisa, né? Muito bem, e aí nós vamos para o irmão mais velho, que é uma outra figura interessante dentro da parábola e que talvez traga muita coisa nossa. A gente tem uma tendência a se identificar com o filho mais novo, num primeiro momento, mas talvez a gente tenha muito mais do filho mais velho do que do mais novo, o rebelde, que depois cai em si, né? E se encontrou. Então esse filho é o filho que ficou em casa, ajudou o pai,
supostamente ouviu, né? Ele não saiu, ele ficou, ele ajudou, ele fez tudo, tal. Mas a gente percebe que ele é um filho que na sua relação ele parece distante do pai também. Então a parábola fala de duas distâncias, né? Uma física, do outro que foi embora, abandonou, mas teve coragem de chegar para o pai e falar assim, ó, já que você não morre mesmo, pode dar minha herança aí? Não estou querendo esperar mais. Ele pelo menos teve a coragem de vir e falar isso. E o outro que ficou ali, ele é um filho que ele se sente injustiçado. E temos que olhar o lado dele também, de certa forma. E às vezes a gente se sente injustiçado dentro da família também. Né? Aí é de cada um, são reflexões, cada um de nós tem as nossas histórias, né? Mas ele era obediente, fez tudo isso, só que ele fica com raiva a hora que ele vê o pai fazer aquilo. Ele tem ciúmes, como é que pode fazer isso para esse meu irmão? Que nunca nem ligou para nada, nem para você, pediu sua herança. Como é que você faz isso? E nem um cabrito você me deu, né? Apesar dele estar dentro da casa do pai, ele estava distante emocionalmente. Então, dentro dessa figura que são os estados de alma, como eu estava dizendo, que nós podemos, eu acho que a gente transita em todos os momentos dentro das três figuras, do filho mais novo, do pai, do filho mais velho, como seres humanos, né? Ou já estivemos mais em um polo do que em outro. E ele vai falar de julgamento, de comparação, de merecimento, de inveja, de orgulho, de dificuldade de perdoar, de caridade moral. Tudo isso entra na interpretação do filho, que é o filho mais velho. E o que o pai faz quando o filho vem com esse diálogo para ele? Ele recrimina? Ele não recrimina. Ele acolhe os dois. Ele acolheu aquele que ele já sabe que fez, foi lá, mas despertou e voltou. Mas ele acolhe esse outro também. O que ele fala para o filho? Ele não coloca um filho contra o outro, né? É interessante. Ele, como pai muito sábio, ele então não repreende o filho com dureza, mas o teu irmão que estava perdido. Não, ele fala, filho, tudo que eu tenho é seu. Você usa disso aqui também. Então, de certa forma, a gente também entende que, embora o outro pediu a parte dele e gastou tudo, mas esse filho está ali usando o que é do pai também. Que se a gente vai para Deus, é tudo que Deus nos concede, né? A existência, as oportunidades, as facilidades, as dificuldades, o sol que está aí nos aquecendo, que a gente esquece de agradecer às vezes, o ar puro que a gente respira, né? E a gente é tão frágil que quer ver nosso dia acabar, entra uma ferpa no seu olho e você não consegue tirar, acabou o dia para nós. Mas aquilo que fica ali incomodando e doendo, né? Aí você não consegue trabalhar direito, aí então, só que ao mesmo tempo a gente é forte também, porque a gente cai e volta, né? Esse cair em si. Então, a gente pensando neste pai aqui, nessa perspectiva, ele traz a perspectiva do amor. Só que a perspectiva do amor não está na lógica do filho que estava contabilizando. Eu fiquei com você, eu fiz isso, eu fiz aquilo lá, O pai convida ele para voltar para o amor, e a lógica do amor nunca será a mesma da contabilização. Para ver se esse filho ele começa a sair um pouco desse estado de inveja, talvez, de comparação, de se achar injustiçado, né? Então isso mostra para nós que Deus ele é justo. O pai, ele não foi vingativo com nenhum dos filhos. Ele não foi. Ele acolheu os dois, né? Então esse pai perante os filhos, né? Ele demonstra a situação de amor e perdão. Acho que a parábola, para a gente fechar, ela fala muito disso, da gente exercitar amor e perdão, compreensão com o outro. Né? O atire a pedra, aquele que nunca pecou. Jesus, assim como Deus, eles não estão do lado da persistência no erro ou compactuam com a maldade, só que isso faz parte do mundo e faz parte das escolhas do livre-arbítrio para que a gente ganhe experiência, aprenda. E às vezes a gente só aprende com muita dor.
tem que doer mais. O que doeu não foi suficiente. E não é que aí Deus não nos ama, né? Nós precisamos nos amar. Quando ele começou a entender tudo que ele tinha feito e ele quis voltar, ele também voltou com humildade. Ele voltou pensando que ele não seria nem filho. Voltaria como empregado do Pai. Né? Por isso que tem uma outra passagem de Jesus que ele diga, quando você for convidado a um banquete, não sente no primeiro lugar, sente no último. Porque pode ser que quem está dando o banquete te convide do último para o primeiro. Mas se você sentar no primeiro, pode ser que ele te convide a outro lugar. Então é humildade, que também eu não tenho. E se a gente falar assim, eu sou humilde, já não está sendo, né? Então eu nem falo, porque é difícil. Humildade é uma coisa, assim, eu sou humilde, olha, será mesmo, né? Mas a gente se esforça, essa é a grande diferença. A gente se esforça. E Jesus não disse se o filho entrou na festa ou não, né? Olha que interessante o final da parábola. Ele não diz, ele diz que o pai e o filho têm esse diálogo, e o pai falando para o filho, estamos em festa, estou te convidando. Tudo que está aqui é teu, não precisa se sentir assim. Não se sinta preterido, não se sinta injustiçado. É teu também, você teve comigo. E permanece sendo seu. Mas Jesus deixa essa interrogação, né, que eu queria saber, mas não vou poder. Se o filho entrou ou não na festa. Talvez sim, talvez não naquele momento, mas todos nós vamos entrar nessa festa que é estar com Deus, né? Que é voltar para o caminho do bem. Gente, então eu queria encerrar com isso, com essas situações que às vezes a gente se afasta, se revolta, né? Como diz, depois a gente percebe que há necessidade de voltar em qualquer situação, não é somente religiosa, né? Que há necessidade de voltar, a gente se recuperar, aí vem o entendimento, vem também a necessidade, talvez, que a gente, tanto de auto-perdão, quanto perdoar ou não, incompreensão. Então, uma parábola, assim, ela é riquíssima, riquíssima, né? E eu, então, gostaria de fechar com essa reflexão. Eu agradeço imensamente, de verdade, a paciência e tolerância de vocês em me ouvir. Eu desejo um domingo para nós de bons frutos, de reflexão, para a semana que certamente a gente vai enfrentar as nossas dificuldades aí, mas que possamos estar mais fortalecidos, né? Porque como diz Emmanuel, problema resolvido, espaço para outro. Então, vamos que vamos e não vamos esmorecer, tá bom? Obrigado.